pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez, agora com o capítulo 5, certo? Que é Esconder o Saboteur. Pô, Sayuri, como assim Esconder o Saboteur, cara? Tem como fazer isso? Olha, galera, tem. Vou explicar como é que funciona, tá? Como eu falei pra vocês, o Esconder, ele, assim, ele é uma build tecnicamente interessante, só que ela não vinga, porque o TR, de certa forma, ele, um dos tipos de TR, ele tá muito bufado, que é o Saboteur. Então, perdão, o TR Esconder, galera. O TR Saboteur tá muito bufado, então o Esconder ele não vinga, porque se você luta com o Esconder, por exemplo, contra todas as classes, contra a maioria das classes você ganha. Só que se você for lutar contra um TR Saboteur, você vai perder, porque o TR Saboteur causa muito dano em você e dano perfurante. E outra coisa, o TR Saboteur ele tem a opção de segurar muitas pessoas ao mesmo tempo num ponto, coisa que o TR Esconder ele não consegue fazer de forma muito eficiente, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou colocar os pontos junto com vocês, tá, galera? Eu tô como humano, mas o correto é fazer isso como Halfling, tá? Eu posso até resetar lá para vocês agora, para vocês verem a diferença do Halfling para o humano. Vou resetar para Halfling, vou mostrar para vocês como é que é a diferença do Halfling para o humano, certo? Vou aqui, vem aqui. Porra, não tem, eu tenho que comprar, se eu não me engano, aqui no negócio. Puta, pera aí. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Gente, eu não tenho como resetar a raça do meu personagem. Então eu vou ter que vir aqui pra baixo. Eu tenho um TR, se não me engano, 70 Half. Não, eu não tenho TR 70 Half. Oh, meu saco, velho. Vai ter que ser humano mesmo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo a opção de resetar raça mais no preview. Então você se fudeu se você quiser testar uma outra raça. A diferença vai ser o seguinte, galera. Do Saboteur pro humano, a diferença vai ser gritante. Perdão, do humano pro Halfling na questão de deflexão, pois você consegue investir uma build extremamente focada em deflexão e em carisma e destreza. Praticamente você consegue focar aí em torno de 5% a 8% a mais de deflexão, só em status, mais os 3% dele ser Halfling. Halfling tem uma vantagem porque ele tem, né, tecnicamente, essa taxa a mais de deflexão. Então vamos supor que só com isso você ganhasse 10%, tá, galera? Eu estou chutando aqui uns 10%. Eu ganhei 10% porque eu sou Halfling a mais. Porque eu tenho ponto em Dex, eu tenho ponto em Carisma e eu tenho ponto de ser Halfling, bônus de deflexão. E se eu investir tudo aqui em Deflection e Carisma, eu vou ganhar deflexão e vou ganhar basicamente Critical Chance, deflexão e dano de vantagem de combate. Por que isso é importante? Eu já vou explicar para vocês. Essa build aqui, alguns Esconders, assim, a maioria dos Esconders são Mestre Infiltrators. A maioria deles usam o Impossible to Catch. Eu vou explicar para vocês por que tem alguma possibilidade de jogar como Esconder o Spear Knife. 3 aqui, 3 aqui. Por que 3 aqui, 3 aqui? Porque crítico é importante para Esconder. Esconder luta fora do stealth, tá, galera? Posso colocar 3 aqui, por quê? Porque isso aqui vai dar dano a mais. O Esconder ele vai ficar jogando grande parte do tempo ali fora do stealth. Você pode jogar com isso e causar aí um dano adicional, certo? 2 aqui. 3% de deflexão, tudo que você puder colocar de deflexão é interessante. Só uma coisa que não é muito interessante você colocar em deflexão, que eu vou mostrar para vocês.
Dano de encontro, é interessante que o Scoundrel causa mais dano de encontro. Aqui seria como se fosse Halfling, tá galera? Pararia aqui, você não teria esses 6% a mais. Mas você vai ver que você não vai precisar. Basicamente todos os pontos aqui. Vamos supor que o Blood Brawler, nossa senhora, é muito difícil falar isso, está funcionando, certo? Vou até aqui, vou até checar se ele está funcionando de novo no preview. Pera aí. Eu tenho aqui Lifesteal Chance 2%. Vou colocar Blood Brawler e vai para Lifesteal Chance 4,5%. Ele está funcionando. Então vou colocar aqui o segundo, nenhum. Por que nenhum? Esses 30% eu vou mostrar por que não compensa colocar ele, tá? Mais pra frente. 5 aqui. 10% a menos de dano, galera. Isso aqui basicamente é 10% a menos de dano. Tem gente que fala, ah, é só de dano melee. Assim, eu testei e tá reduzindo 10% de tudo. Por que é interessante? Porque logo, galera, em breve vai ter um nerf de Armor Penetration. Armor Penetration praticamente não vai funcionar em PVP. Então se você tem defesa, se você tem deflection, principalmente defesa, deflection ignora mesmo, o dano não tem como, mas a defesa, se você tem resistência a dano, você vai ter vantagem sobre os outros players. A resistência a dano vai funcionar efetivamente, porque a resistência à penetração vai funcionar subtraindo, certo? Aí você coloca, sempre que você causa um dano crítico, você causa um Daze. Sempre que você causa um dano, você ganha 1% de Lifesteal, sendo até 3 segundos 5 vezes. Você coloca aqui, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais 2, certo? Então 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. E aí começou a explicar o porquê de tudo isso. Galera, você tem deflexão, você tem resistência a dano, você tem lifesteal, você tem controle, você tem um pouco de aumento de dano só, não muito. Você tem aqui, quando você entra em invisibilidade, mais deflexão e você tem mais controle. E você tem aqui recharge speed, isso é muito importante. Essa build de Scoundrel, ela basicamente é o seguinte: nos seus booms você vai priorizar aqui, ó, combate advantage, estamina e guarda, recovery. Você vai colocar resistência a dano, avalanche, isso é muito importante, eu vou comentar sobre a avalanche daqui a pouco. Essa build ela é muito estratégica, no sentido de que ela é uma build bem planejada. Power ou defesa, nesse caso defesa aqui vai ser 1% a mais de resistência a dano. Crítico ou deflection, HP, action point, tá galera? Aqui nesse caso, dano. E aqui outra coisa importante, Fate Whistle. Vou explicar do Fate Whistle e da avalanche já já. No caso, poder ou crítico, tá? Porque crítico proca o controle, o Daze. Lifesteal, Deflection Chance é muito importante. Shadow Touch, dano. E Endless Consumption. Também vou explicar porque o Endless Consumption é tão importante. Tyranny of Dragons. Aqui essa build ela é baseada nos booms finais. É muito importante você ter todos os booms finais, galera. Deflection, defesa, lifesteal e lifesteal. Eu tenho só o primeiro. Seria muito bom ter todos, certo? Vamos ver basicamente como é que o char ficou em status. Tem bastante Armor Pen aqui, sendo que a Armor Pen ela vem só dos meus artefatos, das minhas coisas do gênero. Ela não vem de outras fontes. Não estou forçando a Armor Pen, não estou colocando a Armor Pen além da marca. Eu não tenho as runas defensivas aqui no preview, mas basicamente o meu HP iria cair em 10k, eu iria ficar com 85k de HP com essa build. E todos os meus slots defensivos eles iriam lifesteal, certo? Se você tem todos os slots defensivos com lifesteal e todos os ofensivos com recovery,
vamos supor que você tenha rank 8, ou rank 9, ou rank 10, você vai ficar em torno de Lifesteal Chance 10%. Você vai conseguir chegar até uns 15, 18. Se você tiver full rank 12, não é exagero meu. Se você tiver full rank 12, você consegue chegar até 35% de lifesteal. Significa que 35% dos hits que você causa, você suga como HP. Certo? Não é exagero, eu juro. Eu testei, eu peguei, fiz todo o esquema, chega a 35%. 35% de chance de sugar um dano como HP. Deflection Chance, você lembra que eu falei pra você? Coloca mais 10% aqui de ser Halfling. Então estaria em torno de 47% de Deflection Chance. Tá? Recharge Speed, você tem 4K. Se você tivesse ali seus rank 10, rank 12, estariam 6K. Daria em torno de 30, 40% de Recharge Speed, mais o Fit de 10%. Você recuperaria super rápido os seus encontros. Você tem no seu personagem uma Damage Resistance de 12% mais 10% do seu Fit de Scoundrel, que dá resistência a dano. E você tem mais o seu encantamento de armadura, que é o Negation. O meu é Greater, porque eu sou pobre. Tem gente que tem o Perfect, ou então Transcendente. Eles vão acumular 30% de redução de dano. Você vai ter em torno de 50% de redução de dano. Então, concorda comigo? Só com o encantamento de negação e com o encantamento de negação e com os seus fits e sua redução de dano. Então você tem 50% de redução de dano por enquanto. Por enquanto, vocês vão ver a zoeira. E você tem em torno de ali 30% de lifesteal, no mínimo, se você tiver ranks 12. Aí vem a zoeira. Eu vou distribuir os pontos daqui a pouco com vocês, mas basicamente, quem viu o vídeo de eu explicando as habilidades, você somando esses dois aqui, você tem 32% de redução de dano do seu oponente. Então, se você já tem 50% de resistência a dano, você vai reduzir o dano do seu oponente em 32%. E você ainda tem a deflexão em 50% das vezes, reduzindo o dano do cara em 75%. Por que 50% das vezes? Porque aqui você teria 57%. Concorda? Da Deflection Chance, eu não estou achando. 47% se você fosse Halfling. Mas toda vez que você entra em invisibilidade, você ativa o buff, que faz com que você tenha mais 10% durante 10 segundos. Então você teria 57%, em torno de 60%. Se você usar um Caprese, alguma coisa, você chega a 60% de Deflection Chance, aí brincando. Então você tem 60% de Deflection Chance, você tem 30% de Lifesteal, você tem 50% de redução de dano e mais 32% de redução do dano do seu oponente. Por isso, por toda essa fusão de elementos que você tem de defensivos, que eu gosto do Scoundrel. Ainda e em partes do Scoundrel, Whisper Knife. A única coisa que muda do Scoundrel Mestre Infiltrator por Whisper Knife vai ser essa redução de dano de 32%. Se você usar encantamento Toque Férico, isso sobe em mais 17%. Então você vai ter lá os seus 40 e poucos, quase 50% de redução de dano, o que é monstruoso. Se você tem uma outra coisa que eu quero falar, aí vem a cereja do bolo. O porquê que o Scoundrel Saboteur consegue o Whisper Knife consegue ser quase tão, ou se não tão eficiente quanto o Scoundrel Mestre Infiltrator, por causa disso daqui. Artifact Manage Power. Você vem aqui em Oppressive Darkness, você vai ver que tem um feat de Scoundrel que é o seguinte, ele chama Advantageous Position. Ele é de Whisper Knife, só o Whisper Knife tem esse feat.
Advantageous Position agora causa a redução de dano contra ataques corpo a corpo. Como assim? Lá naquele vídeo de Fits eu mostrei para vocês. Advantageous Position. Durante 2 segundos depois de deixar a Stealth, você mantém a vantagem de combate, que é os 15% a mais de dano, mais 1% para cada ponto de carisma, enfim. E você recebe um bônus de 20% de redução de dano contra ataques de longo alcance. Então, com esse feat da minha offhand, eu recebo 20% de redução de longo alcance e de curto alcance. Durante level 4, 8 segundos. Então 8 segundos já é mais do que tempo para eu recuperar minha stealth. Então toda vez que eu saio da invisibilidade, eu tenho 70% de redução de dano. Ou seja, não é que 70%, mas se você pensar que a sua porcentagem máxima de redução de dano subiu de 50% para 70% só por causa desse feat, e você ainda mantém a sua vantagem de combate causando mais dano, você vai ver que isso gera uma vantagem extrema de redução de dano. É 20% de redução de dano numa Armor Pen que praticamente não existe mais. Então por isso que assim que a Armor Pen for nerfada, eu penso muito em testar essa build. Eu penso muito em testar esse feat para ver como ele está funcionando. Se eu tivesse um toque férico, então teria certeza praticamente que eu iria testar isso. Certo? Então basicamente a jogabilidade dele vai ser o que? Você vai colocar o seu Vengeance Pursuit aqui. Você vai fazer basicamente a mesma coisa, só que o Vengeance Pursuit dessa vez ele não vai deixar você tecnicamente recuperando a sua stealth. Você vai causar Daze, vai causar um status de Daze nele. Pá, causei Daze. E nesse Daze você vai jogar com Disheartening Strike e com Duelist Flurry. Certo? Porque o Disheartening Strike ele vai causar um dano, vai aumentar seu dano no alvo, vai fazer com que o alvo cause menos dano em você. O Vengeance Pursuit também vai fazer com que o alvo cause menos dano em você, vai procar o toque férico, o cara vai causar quase 50% a menos de dano, mais o seu DR, cara, vai ser uma zoeira, o cara não vai causar dano em você. Se ele ficar 1 segundo ali visível, se for um TR, que eu falei, o TR Saboteur tá bufado, mas se não tivesse bufado, qualquer outra classe vai causar praticamente 0 de dano em você. Você vai ser a classe mais tanker praticamente do jogo, sem usar habilidades assim que nem shield ou buffs singulares. E você vai causar um dano com o Duelist Flurry que vai ser sugado como HP em 30% das vezes. Então bati o Duelist Flurry, dou 10 hits. Se você cause 3k de dano cada hit, você tem em torno de chance de praticamente 100% de chance de cada Duelist Flurry você sugar 10k de HP. Sendo que você é uma classe que praticamente não causa, não perde vida, né? Você tem muita resistência a dano. Então você consegue manejar a redução de dano do oponente, o buff em dano seu e causa dano, suga em HP. Basicamente é assim que funciona, tá? Você vai jogar com o Disheartening Strike, Duelist Flurry, você vai jogar com Vengeance Pursuit e você vai jogar com os outros dois encontros como Shadow Strike. E se eu fosse escolher um terceiro encontro para suprir a necessidade, eu colocaria ou Smoke Bomb se eu estivesse jogando com, enfim, em área, vocês entendem, em questão de ter uma grande quantidade de players em volta de mim. Ou então eu poderia jogar com o Dazing Strike. Por que o Dazing Strike? Porque o Dazing Strike, ou Death Strike mesmo, Death Strike também é muito bom. O Dazing Strike porque ele tem um cooldown extremamente baixo. Já falei pra vocês que ele é em torno de 7 segundos, 8 segundos. Se eu tivesse mais recovery seria 7 segundos. Vindo do Stealth, se eu não me engano, é 6 segundos. Então ele tem um cooldown extremamente baixo e ele causa Daze. Então eu posso vir aqui, Daze, entrei em Stealth, 6 segundos. Vou lá, você vê que ele nem tempo de eu terminar minha Stealth, ele já pode dar ativo de novo, ó. 8 segundos, entra em Stealth de novo, enfim, entendeu como é que é? Ele tem uma capacidade de causar Daze no meu oponente muito alta. E o outro encontro, qual que seria? Seria o Death Strike. Por que o Death Strike? Porque o Death Strike, eu vou colocar aqui para vocês entenderem como é que funciona. Vamos supor que aquele cara lá, aquele dummy, é um HR que está me batendo muito
Se eu entrar invisível, eu consigo pular nele, causo slow, ele tá com slow de 90% praticamente, e eu encaixo um Duelist Flurry. Não estou batendo com Duelist Flurry, estou batendo com o Glow of Steel, mas enfim, eu encaixo um Duelist Flurry. Nisso, o dano desse cara já está reduzido, ou eu dou um slow, já posso tacar um Vengeance Pursuit, ou eu posso pular nele com Vengeance Pursuit, posso jogar o Vengeance Pursuit, né, pular, mas eu vou estar cortando a minha adaga. Normalmente é bom pular com Death Strike, trocar a adaga, vamos supor que troquei a adaga aqui com o negócio, e já dou um Disheartening Strike no cara, enquanto ele está com Daisy, e começo a socar Duelist Flurry nele. O dano dele em mim vai ser praticamente zero, porque ele vai ter 50% de redução de dano, mais minha resistência a dano, mais minha deflexão, e o meu lifesteal vai começar a procar o tempo todo, ele não vai conseguir fazer nada. Tenho a daily cheia, o que eu uso? Eu posso usar Courage Breaker, que vai deixar o meu oponente muito lento e reduzir o dano dele praticamente a zero. E ainda aumenta o meu dano, porque o Scoundrel, quando o alvo está com algum efeito de controle, ele tem o dano aumentado em 25%. E eu posso também usar o Lusker Assault, que aumenta meu dano aí em 20%, em 20%, que vai ser muito útil, vai ser bem interessante para... 30%, que vai ser bem interessante para causar um Duelist Flurry. Um Duelist Flurry com o buff do Feitote, do toque férico, mais o Lusker Assault, você pode ter certeza que o seu alvo vai sofrer muito dano e você vai sugar muito dano como HP. Caso você tenha um alvo que cause muito dano e tenha muito controle em você, eu não sou imune a controle. Não, você não é, mas a sua resistência a dano, você vai ser controlado, certo? O cara vai bater em você. A menos que ele tenha um meio muito eficiente de fazer com que você não cause dano nele, uma hora a sua resistência a dano vai chegar a um limite tão alto que ele vai praticamente zerar o dano em você, e o pouco dano que você causa nele vai suprir como lifesteal. Eu quero cortar o efeito de controle. Um segundo que ele corte o efeito de controle em você, você pode pular nele com Death Strike, ou você pode jogar uma adaga nele com o Vengeance Pursuit. E a partir do momento que você queira cortar o efeito de controle nele, é só você apertar o botão do Vengeance Pursuit de novo, você corta o controle, pula nele, causa um efeito de controle, aumentou ainda mais seu dano, e vai continuar nesse ciclo infinito. É uma build bem chata, é uma build que não testei ainda eficiente em PVP, gostaria de testar. Como eu falei, provavelmente a build que eu vou tentar fazer para o próximo in-house, se for da guilda, no preview. Eu vou tentar utilizar ela, vou tentar resetar um char, já deixar tudo certinho, vou pedir um feitoche emprestado, enfim. Espero que funcione, espero que vocês gostem. Desculpe se foi um pouco chato essa explicação, esse vídeo, mas é um vídeo que realmente não tem muito o que mostrar. Ele realmente é explicável, não tem como eu mostrar isso no PVP para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dos feats, tá? Basicamente é isso. É uma build que exige muito equipe, Sayuri, exige muito equipe. É uma build que infelizmente exige muito equipe, mas vocês veem que o efeito dela no final é extremamente sacana. É uma build onde que é um TR que teoricamente não teria defesa, tendo uma defesa extremamente alta e tendo uma eficiência de tankabilidade, desculpa, nem sei se existe essa palavra, mas tankabilidade muito alta. Então assim, basicamente esse a vantagem que o Scoundrel tem em relação aos outros TRs, a capacidade de ser tanker. Sayuri, o que mudaria para o Mestre Infiltrator? Quando eu for falar do Mestre Infiltrator, eu vou falar aqui do ITC e vou falar do que você não vai ter essa redução de 50% do dano do seu oponente. Que você vai ter só 17%, porque vai ser só o toque férico, não vai ser o Vengeance Pursuit mais o Dishurt. Mas não vai mudar nada. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que eu coloquei aqui Avalanche? Você concorda que você vai tancar muito o oponente? A cada 20 hits que esse cara der em você, vai procar Avalanche. E você vai causar em área 15 mil de dano. Então você está perto do seu alvo, ele está batendo em você, de tempos em tempos você vai tancar muito, você vai ter muita resistência. Então ele vai tomar 15 mil. Chega uma hora que o cara é capaz até de se matar com isso. Outro fator, Sharandar. Feito Aistel, toda vez que você deflete um ataque, você causa 3 mil de dano ao atacante. Você tem 60% de chance de deflexão. Então 60% das vezes que o alvo bater em você, ele vai causar 3 mil de dano nele mesmo.
Lógico, é reduzido por defesa, enfim, mas é dano. Então você tem a Avalanche causando dano, você tem o Fate Wise causando dano, você tem os outros booms de Charandar, que causam o Elven Ferost, ou o Shadow-Tot causando dano. Você vai ter o Endless Consumption sugando 3 vezes a Lifesteal que sugaria em alguns hits. Então bati aqui, vamos supor, bati aqui 5.000. 5.000 é o que voltaria pra mim, só que voltaria pela metade, porque é no PVP. Então, voltaria 2.500 de HP. Só que como eu tô com o Endless Consumption, voltaria 7.500 de HP pra mim, com um hit. Com um hit voltaria 7.500, só por causa do Endless Consumption. Então você vê que esses booms finais, eles são muito importantes para isso. Por que o de Tyranny of Dragons? Porque só consigo chegar nessa quantia de mais de 30% de lifesteal se eu tiver ele no 5%. E se eu tiver todas as minhas pedras, lógico, equipamentos, tudo rank 12, rank 10 de lifesteal, senão não vai ser eficiente, não vai surtir efeito. É uma build que ela só funciona a níveis altos de equipamento. Por isso que essas builds assim, elas não são muito procuradas, porque elas não são tão eficientes a níveis baixos, a níveis que você não tem condição monetária para trocar ela, entendeu? Até ontem a Erika, se não me engano, que é a Wina, né, que é uma TR do grupo, Neverwinter Brasil, me procurou para saber se ela estava para Escondrel ou para Saboteur. Eu sugeri o Saboteur, porque o Saboteur não precisa de equipamentos caros, já o Escondrel precisa de equipamentos caros. Certo, galera? E por que o do Recovery? Só falar rapidinho. O Recovery porque como você depende muito dos seus encontros para procar redução de dano e procar a sua sobrevivência, que é ir até o alvo ou causar algum efeito no alvo, a recovery é muito importante para que você tenha essa recuperação rápida, certo, dos seus encontros. Galera, obrigado por mais uma vez aqui participar do meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que não achem ruim da falação. E queria pedir novamente para vocês o apoio, quem puder dar um like lá no vídeo do YouTube, quem puder for da comunidade Neverwinter Brasil e ter gostado assim, do vídeo, deixe seu comentário. As pessoas que não estão gostando também, novamente eu falo, eu espero que compreenda que eu não estou aqui para agradar a todos, eu estou aqui para fazer um guia prático para quem gosta de TR. Eu gosto de TR, eu pesquiso sobre TR, eu testo builds sobre TR, já fui muito criticado por testar builds loucas de TR e às vezes não dá certo, eu gasto meu dinheiro mesmo fazendo isso. Então assim, é uma coisa que assim, eu faço para as pessoas que gostam. Tem muita gente que está gostando, então eu continuo fazendo. Quando as críticas começarem a passar o número de pessoas que gostam, que não está acontecendo, são casos isolados, eu assim, vou me sentir muito desmotivado, mas não vou assim, desistir, entendeu? Eu gosto da comunidade, apesar de eu falar muito mal, falar assim, brasileiro é um pessoal que não se respeita e tudo mais, e eu gosto da comunidade BR, do Neverwinter, tento fazer com que ela melhore cada dia, então basicamente é isso, tá, galera? Obrigado pelo apoio e um abraço para vocês. Mais um capítulo. Nos vemos no próximo, provavelmente amanhã ou na quinta ou sexta-feira, beleza? Abraço.